Hoje a gente vai mergulhar num confronto que, de certa forma, moldou o mundo como conhecemos. De um lado, o Império Romano, a maior superpotência da antiguidade. Do outro, uma ideia, uma fé recém-nascida que ousou desafiar esse poder colossal até os seus alicerces. E a pergunta que guia a nossa análise é exatamente esta: como é que pode? Como uma ideia aparentemente tão frágil, sem exércitos, sem armas, armada apenas com a convicção, consegue abalar o império mais poderoso que o planeta já tinha visto? É isso que a gente vai tentar entender. Para desenrolar essa história, a gente vai passar por 6 momentos-chave. A gente começa com uma recusa do Senado romano que mudou tudo. Depois, vamos ver a decadência e a crueldade dos imperadores. Em paralelo, uma missão que parecia imparável ganhava o mundo. Aí vem o choque. A primeira grande perseguição, seguida pela trágica queda de Jerusalém. E por fim, vamos entender o legado surpreendente que os mártires deixaram. Então vamos lá. O nosso ponto de partida é uma decisão política tomada no coração de Roma que acabou tendo consequências históricas gigantescas. Olha que interessante. Durante o reinado do imperador Tibério, chega ao Senado romano uma proposta bem inusitada: reconhecer Cristo como uma divindade oficial do império. A resposta foi um sonoro não. E o motivo era puramente burocrático, uma questão de poder. Em Roma, nenhum deus novo podia entrar no panteão sem a aprovação do Senado. Era uma forma de controle, de dizer: aqui quem manda na religião também somos nós. E é aqui que o jogo vira. Para Roma foi só mais uma votação ou um carimbo negado. Mas para a tradição cristã que estava nascendo, aquilo foi um divisor de águas. Foi o momento em que o império, ao rejeitar Cristo, se colocou do outro lado da história. A partir daquele não, as duas forças entraram oficialmente em rota de colisão. E essa colisão começa a se manifestar de um jeito bem claro na própria liderança de Roma. Enquanto a nova fé se espalhava silenciosamente, o trono imperial mergulhava numa espiral de paranoia, loucura e violência. É só olhar essa linha do tempo para entender a decadência. Tibério, que até começa bem, se transforma num tirano isolado e paranoico. Aí vem Calígula, que eleva a megalomania a um nível surreal, exigindo ser adorado como um deus. E o fundo do poço vem com Nero, o imperador que, segundo as fontes da época, assassinou a própria mãe e esposa e, para completar, botou fogo na capital. O topo do poder em Roma estava literalmente podre. E para a gente ter uma noção do clima da época, essa frase, atribuída a Calígula, diz tudo. Imagina, um líder desejar que seu povo inteiro tivesse um único pescoço só, para ele ter o prazer de cortá-lo de uma vez. Isso vai muito além da crueldade. É a visão de um poder que se sente tão absoluto que vê as pessoas como meros objetos descartáveis. Mas, e é aqui que o paradoxo dessa história começa a ficar claro. Enquanto o centro do império apodrecia, lá nas suas bordas, um movimento totalmente diferente ganhava uma força que ninguém podia imaginar. Olha a velocidade disso no mapa. É impressionante. Em poucas décadas, o que era um pequeno grupo na Judéia atravessa o Mediterrâneo, chega na Grécia, na Ásia Menor e vai ainda mais longe. Pelas rotas comerciais, a mensagem chega na Índia, na Etiópia, no norte da África. Era uma ideia que se espalhava mais rápido que as próprias legiões romanas. E essa expansão não era anônima, ela tinha rostos. Os apóstolos, os seguidores diretos de Cristo, se espalharam pelo mundo conhecido. Pensa na coragem dessa gente. Tomé indo para a distante Índia, Mateus para a Etiópia. E os mais ousados de todos, Pedro e Paulo, que decidiram ir direto para a boca do leão, para o coração do império, a cidade de Roma. E era inevitável. Quando essa nova fé, com toda a sua força, chegou no coração doente do império, o choque foi imediato. E foi brutal. É aqui que começa a primeira grande perseguição oficial. O ano é 64 d.C. Um incêndio gigantesco devasta Roma. O povo está furioso, e os boatos dizem que o culpado é o próprio imperador, Nero. Pressionado, ele precisa de um bode expiatório, e rápido. E ele encontra o alvo perfeito. Aquele grupo novo, meio esquisito, que falava de um outro rei, os cristãos. Ao jogar a culpa neles, Nero não só se livra da acusação, como também dá sinal verde para a primeira caçada humana oficial e sistemática contra os cristãos. Só que a reação dos perseguidos foi algo que chocou os próprios romanos. A tradição conta que o apóstolo André, quando viu a cruz onde seria executado, teria dito algo assim: se eu tivesse medo de morrer na cruz, eu não estaria pregando a glória dela. Era uma lógica que a mentalidade romana, baseada em poder e sobrevivência, simplesmente não conseguia compreender.
E em Roma, os dois maiores líderes daquele movimento, Pedro e Paulo, tiveram o mesmo fim, mas com detalhes bem simbólicos. Pedro, por não se achar digno de morrer do mesmo jeito que Cristo, teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo. Já Paulo, por ter cidadania romana, escapou da cruz e teve uma morte considerada mais digna, a decapitação. Dois destinos diferentes, mas selando a mesma fé com a própria vida. E essa fúria romana não se limitou aos cristãos. Pouquíssimo tempo depois, essa mesma força destrutiva se virou contra o próprio berço do cristianismo, a cidade de Jerusalém. Apenas 40 anos, uma geração depois da crucificação de Cristo, as legiões de Roma, sob o comando de Vespasiano e seu filho Tito, fizeram o que parecia impossível. Cercaram, invadiram e simplesmente arrasaram a cidade sagrada de Jerusalém. A escala do massacre foi apocalíptica. As estimativas falam em mais de 1.100.000 mortos, pessoas que morreram de fome durante o cerco, na batalha ou no massacre que veio depois. É um número difícil até de imaginar para aquela época. Foi uma verdadeira aniquilação. E com a queda da cidade, o templo, o coração pulsante do judaísmo, foi completamente destruído. Isso significou o fim do sistema de sacrifícios que era central para a religião judaica há séculos. E para os cristãos, que ainda tinham uma ligação muito forte com suas raízes judaicas, foi como um divórcio forçado. Sem um centro geográfico, a fé cristã foi obrigada a se tornar o que ela já estava se tornando, uma rede global, descentralizada. Ok, então vamos pensar. Os principais líderes foram mortos. O centro espiritual da fé estava em ruínas. A lógica diria que o movimento cristão estava com os dias contados, certo? Pois é, o que aconteceu foi exatamente o contrário. E é aí que está o incrível legado dos mártires. Olhando em retrospecto, um padrão muito estranho, quase lógico, começa a aparecer. Acontecia quase sempre na mesma ordem. Primeiro, um missionário chegava num lugar novo. A sua mensagem inevitavelmente batia de frente com o poder local. Esse confronto levava à sua execução, ao martírio. Mas aí, em vez de a ideia morrer junto com ele, ela explodia com mais força justamente naquele lugar. A conclusão que os cronistas da época, como os que escreveram o Livro dos Mártires, chegaram é de que a história não é neutra. O sofrimento daquelas pessoas não foi em vão. Ele gerou consequências reais, ondas de choque que acabaram reverberando por todo o império. Roma achava que estava cortando a árvore, mas, na verdade, ao derramar o sangue dos mártires, estava regando a terra e espalhando as sementes. Mas nesse padrão de martírio, houve uma exceção, uma única e notável exceção. João, o último apóstolo a morrer. Ele também foi perseguido, sim. Foi exilado pelo imperador Domiciano numa ilha isolada chamada Patmos, onde teria escrito o livro do Apocalipse. Mas, diferente dos outros, ele sobreviveu, foi libertado e morreu de velhice, muitos anos depois. Isso nos deixa com uma última pergunta. Um pequeno mistério no meio dessa história toda. Se o martírio parecia ser o motor desse crescimento explosivo, por que justamente João, o último deles, o que viu tudo acontecer, porque ele foi a grande exceção a essa regra?